Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda Tez, estou aqui hoje com um convidado mais do que especial. Vou apresentar um pouquinho para vocês, mas antes vamos falar sobre o nosso patrocinador, Marfuz Imóveis de Luxo. Para quem não conhece, a Marfuz é uma corretora de imóveis de luxo localizada na Vila da Serra e também no Alphaville. Ele que é casado, tem 2 filhos, formado em engenharia de produção civil, atua com obras e lagos ornamentais. Especialista no ramo de lagos há 5 anos, fundador da 3 Lago Ecossistemas. Com vocês, Bruno Falhares. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Espero que seja um bate-papo bem legal, né? E eu vim apresentar um pouquinho sobre a minha empresa. Bruno, fico muito feliz que você tenha aceitado o convite. E agora que a gente já escutou de você aí, que tem uma empresa, que é formado em engenharia de produção civil, vamos falar um pouco de quem é o Bruno sem dizer o que você faz. Eu sou uma pessoa, todo serviço, puxando um pouquinho para a parte de serviço com a pessoa, né? Eu sou uma pessoa bem calma, eu tenho um tratamento ótimo com meus clientes, amigos, então eu consigo passar claridade, paz, amizade que tenho com o cliente, então eu sou uma pessoa bem fácil de lidar, né? Tirando os picos de estresse que às vezes a gente tem no dia a dia, né? Que isso é normal, mas aí eu consigo contornar e amizade também com meus funcionários. Eu trabalhando com a minha equipe é como se fosse aquela roda de amigos. Então, eu quebro um pouquinho aquela parte profissional, né? E isso acaba que ajuda no desenvolvimento até do nosso trabalho, né? É muito difícil, né, Bruno? Você mexer com engenharia e ser uma pessoa calma. Nossa, pior que a engenharia, que eu falo, é como se fosse uma gincana, né? Você tá naquela gincana de colégio, então de repente faltou isso, corre atrás, vai, você corre atrás de um profissional, não pode isso, tem que arrumar outro. Então, e a parte que eu trabalho na engenharia é mais parte de reformas. Então, reforma muito mais, porque quando você tem uma obra do zero, você consegue fazer aquele cronograma e tudo vai certinho, porque tudo vai acontecendo aos poucos e você tem tempo. Reforma não, é tudo naquele tempo, naquele minuto, deu um problema, tá quebrando a parede, estourocando, alguma coisa, você tem que correr atrás, é uma gincana, né? E quando é de prédio é pior ainda, né? Porque o síndico fica falando, tem prazo. Morador, que dia que acaba essa obra? E às vezes tem muita intervenção que muda o projeto. Quando é parte parte comercial, ela desenvolve. Agora, quando é uma obra na questão de residencial, né, para apartamento ou casa que seja, então ali no meio daquela construção, o cliente fala assim, eu quero mudar. Então, aquele vai só dando freada. E isso envolve tudo. Tem obra que eu tinha prazo de 3 meses, só que de tantas mudanças de cliente, arquiteto, tudo, a obra chegou para 1 ano. 1 ano. E aí o vizinho, aquele que você falou, o vizinho puxando a perna, vai acabar aqui disso, nem acaba. É um dos motivos que tá me fazendo migrar pro lago. Inclusive, né? A gente já vai entrar até nessa pergunta de uma vez, né? O que te levou, como engenheiro de produção civil, a seguir esse caminho dos lagos ornamentais? Então, foi uma obra que nós fizemos ali na Pedro II, foi a sede das Vasilhas Tupperware, aí nós que fizemos lá na avenida. O que acontece? Na sala da diretoria tem um jardim de inverno e eles queriam um lago. Só que eu, como construtor, então eu não sabia mexer no lago e nem entendia, né? Um lago com um painel verde, um muro verde, umas carpas. E ali eu fui procurando vários profissionais para executar o serviço. Aí que eu me senti na pele do que como se fosse um cliente que hoje eu estou procurando. Naquela época eu estava como um cliente contratando um profissional. Então a gente não entende de nada, né? Então aí veio um cara, eu fechei o contrato com essa pessoa, fez o lago, para mim era uma maravilha, o lago era perfeito, né? Eu como leigo, né? Então ficou muito bom, mas aí você começa a despertar curiosidade e você começa a estudar e olhar depois. Aí eu vi que o lago não tinha muita cara de um lago natural. Ele era muito artificial, mas estava bonito. Aí que despertou a vontade, o estudo, a procura por lago, e acabou que eu ingressei nessa área. E conta pra gente, por exemplo, quando você viu lá pronto, que você achou bonito, mas achou artificial. Por que você achou artificial, assim? Só pra gente entender. Porque o lago, ele tem várias categorias.
né, esse lago montado. Você tem o ornamental natural, né, que você puxa mais para o mais próximo natural da natureza. Você tem o formal. O formal é o quê? Em linhas como se fosse uma piscina. Em linhas de alvenaria, você faz dentro de uma caixa de alvenaria como se fosse uma piscina. E ele fez essa forma, um formal. Só que o acabamento, ele deixou muito acabamento de massa aparecer, não fez o revestimento, imitou pedras naturais, mas bem... não teve uma qualidade boa. Aí você deixou olha assim, muito a desejar. rústico, assim, muito sem rústico. Detalhamento, não pegou umas pedras. Às vezes ele deveria, né, ter colocado umas pedras naturais. Mas o espaço lá era bem confinado. Poderia, não daria, né? Mas ele poderia montar, ter um cuidado maior para fazer essa imitação das pedras, né? Quando o lugar não é propício, não tem espaço, a gente faz as pedras montadas no local. Entendi. Mas ele não teve muito cuidado. E aí ficou bem artificial. Ficou bonito, mas não do jeito que a gente gostaria. E você sempre foi apaixonado por água ou foi só depois dessa obra aqui? Não, sempre fui. Mas é engraçado que na minha vida tudo veio através das obras, né? Teve uma obra que eu peguei uma montagem da clínica médica em Capitólio. Eu sempre fiz passeios na natureza, trilha, essas coisas. Então eu fiquei nessa obra lá morando 3 meses. E ali, você tá aqui na capital, você olha várias obras ao mesmo tempo. Lá só tinha essa obra. Então eu olhava a obra e parte do tempo aí eu ia fazer trilha. Aquela vida boa que tava, né? E ali eu conheci muita coisa. Conheci mais cachoeiras e natureza, tudo, do que até o próprio pessoal da região. Então eu tinha o tempo disponível. E ali começou a despertar. Eu montei uma empresa de ecoturismo nessa época. Que legal. E cada viagem que a gente fazia, aí você começava a pegar inspiração, aí vinculado com esse lago que eu já tinha feito. Aí você, esse lago ficava legal se tivesse uma planta parecida, ou essa pedra aqui dessa cachoeira. E aquilo ali foi abrindo a mente, né? Então, foi um empurrão para deixar o lado artístico para o lago mais apurado. Para você ver a importância também do hobby, do dia a dia da pessoa ser atrelado com a profissão dela, né? Isso. Porque se você for olhar, você é mais desse lado, né? Cachoeira, natureza. Isso. E acabou conseguindo conciliar uma obra, né? Igual você disse, olhar ali a rocha, nossa, isso aqui ia ficar legal, e colocar no projeto. É igual arquiteto também, às vezes o arquiteto ele viaja muito. Isso. E aí ele vai vendo assim, fala, e se eu colocar isso aqui no meu projeto? E é legal isso, né? Essa interação. Eu acho muito legal. E para o cliente também é satisfatório contratar alguém que tem essa paixão, né? Ela não simplesmente faz o serviço dela para ganhar o dinheiro e pronto. A pessoa é realmente apaixonada com aquilo. E aquilo é uma coisa que eu aprendi também, né? Você faz o lago, aí você afasta um pouquinho e olha. Se ele não ficou com cara de natural... Ele não vai ficar 100% natural, né? Mas se ele não ficou com cara de natural, você desmancha e faz de novo. Que o mais bonito é você puxar para a naturalidade, né? Que é o que a gente procura, cada serviço. Se você quiser também, pode passar para a gente umas imagens para a gente passar aqui na tela na hora que ficar pronto o seu vídeo, tá? Que aí os clientes que estiverem assistindo, né, pessoal? Às vezes vocês estão curiosos aí pelos projetos do Bruno, da Três Lagos. Conhecer o nosso trabalho, né? Aí você me manda que a gente coloca aqui e passa na edição. E qual foi o primeiro projeto seu que você olhou e pensou assim, nossa, é isso que eu quero fazer? Então, aí o que eu fiz? Aí na hora que despertou esse interesse nos lagos, que foi nessa obra que eu fiz, o Jardim de Inverno lá, né? Comecei a estudar sobre lagos e aquele negócio, né? Quando você começa a estudar, várias coisas começam a aparecer para você. E aí eu fiz um curso, né, sobre laguismo. E também apareceu a oportunidade de fazer parte de um reality show que aconteceu lá em Barretos, foi no Hospital de Amor. Aí eu participei desse reality show. Esse reality show não é igual a esse de competição. Juntou várias pessoas que mexem com lagos. E ali a gente fez um lago, né? Que foi a empresa que fez o evento acontecer é a Gênesis Ecossistemas.
Então ali ela chamou várias pessoas da área de lago e a gente fez um lago lá pro Hospital de Câncer. Então, tipo assim, aí na hora que você vai ali, foi o primeiro lago que eu fiz, então você já vai com aquele receio, né, aquele medo, né? Mas na hora que você vai ali participando, mexendo as pessoas que você conhece, que ali o que mais agregou para todos que participaram foi um network, que você tava com o laguista do Brasil inteiro, que hoje todos têm contatos, a gente sempre reúne, então troca experiência, e ali foi o ponto inicial, né? Agora você já falou que eu amo falar, né, do network. Do network. Teve alguma fase, assim, que você acha que o network te ajudou? Tem nesse próprio reality show, porque acontece que dali a gente formou um grupo, sempre tem reuniões, né, então uma coisa muito interessante, né, você pega ali, troca de experiências que a gente tem, então a gente criou um grupo, né, e sempre, aqui na minha região tá acontecendo isso, às vezes até a pessoa que tem muita experiência, vários anos no mercado, ela pode pecar por uma coisa assim que passa despercebido. Então você chega lá e fala assim, tá acontecendo isso comigo. Não ter vergonha, correr atrás, né? Passar seu problema, que seu problema pode ser alguém já passou, ou também aquilo ali você levanta um bate-papo, né? Um estudo, uma roda de estudo ali, e aí um vai ajudando o outro. E ali foi graças a esses amigos, o que mais me impulsionou, porque você entra num reality show, você tá ali, você fica meio aéreo, então você vai conversando com um ou outro, vai pegando experiência, e ali é o que desencadeou na verdade, a Três Lagos. E como que chama esse reality show? Esse que fez lá, a Gênesis, ela sempre faz, né? Chama Gênesis, esse chamou Gênesis Experience. E geralmente é tipo uma competição? Não é competição. Lá ele reúne pessoas que trabalham com lago e ele faz um evento. Então, esse foi pro Hospital do Amor, que é o de Barretos. Lá em Barretos. Lá em Barretos. Esse empreendimento foi bem legal porque foi o quê? Foi para levar uma outra expectativa para as pessoas que ficam internadas fazendo tratamento no hospital. Então, ali era um lago com um jardim sensorial, né? Que ali a pessoa ela podia entrar na água, tinha várias plantas com cheiro, som, atrai muito. O lago numa residência atrai muitos pássaros. Então, igual outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, você não vê mais pardal igual você via antigamente. Não. Então, tipo assim, quando você tem um lago, vai borboleta na sua casa, vai passarinho, que lindo. Vai abelha, Então, tipo assim, acaba que vira uma coisa sensitiva. Então, o pessoal do tratamento, que tá fazendo tratamento no hospital, descia lá no lago. Então, você saiu daquele caixote que você tá dentro ali do hospital. E ali acaba que ajuda até no tratamento e recuperação da pessoa, E né? por ser o seu primeiro lago e de um empreendimento já grande, né? Igual um hospital é uma coisa grande, né? Não é uma residência. Te deu medo? O que você sentiu? No início, sim. Porque, igual eu falei, eu entrei lá sem... não tinha prática nenhuma. Então, eu entrei somente na teoria. Então, você já vai com aquela... Como se fosse uma partida de futebol que você joga a primeira vez, né? Ou o que seja. Então, você já entra com aquele friozinho na barriga. Mas os próprios amigos que estão lá, né? As pessoas que estão fazendo parte do grupo. Então, você conversando com um ou outro. É assim que faz, não é assim. Você já vai te quebrando aquele friozinho na barriga, né? E como que foi a reação da sua família quando você decidiu que ia mexer com lagos? Primeiro foi mais ou menos assim, lago, mas como assim fazer lago? Porque hoje em dia todo mundo acha que lago é aquele lago que você acaba um poço e joga tilápia, né? Joga aquele peixinho que é lago de água verde. E esse lago, o lago ornamental é outro patamar, né? É totalmente diferente. Então, só que eles apoiaram. Eu falei assim, não, isso aqui pode mexer. E eu tava mexendo paralelo com a engenharia. Eu não parei a engenharia. Então, era como se fosse um desvio ali que poderia, no futuro, né, ser a fonte de renda principal ao invés da engenharia. E qual é a principal diferença entre lago natural e o lago que você projeta?
Então vamos lá. Eu considero assim, o lago natural é um lago de circuito aberto. O que eu falo circuito aberto? Então você tem muita interferência da parte externa. Então vamos supor, você pega um lago natural que você vê na natureza, água de chuva, tudo que cai, corre pelo terreno, ela entra para dentro do lago. Ou até mesmo tem a corredeira, tá passando ali, a água passa para dentro do lago e ali ela dá sequência para o caminho que ela vai. Então, tipo assim, choveu, caiu água no lago, aí o lago suja. Então é um lago que tá em oscilação constante. Um período ele pode estar limpo, outro período ele pode estar sujo, outro período pode estar lama inteira. E o nosso lago ornamental, né? O diferencial que é um circuito fechado, ou seja, é como se fosse um aquário gigante. A própria água do lago, ela passa por um sistema de filtragem e volta pro lago. Então a gente só completa igual piscina, só completa quando vai evaporando. E nisso você deixando e tirando todas as intervenções de água externa que possa entrar dentro do lago. Então, vamos supor, choveu, passou pela grama, levou terra, a gente não tem mais isso, não tem esse problema. Aí assim você consegue manter aquela água cristalina que é igual como se fosse bonito lá, que você mergulha com os peixes, né? Então, fechando esse circuito, o lago com circuito fechado, você consegue ter a garantia que a água vai ficar sempre totalmente cristalina. E quais os principais erros que você acredita que as pessoas cometem quando não contratam alguém especialista no assunto e faz por conta própria? Essa é uma pergunta muito boa, que é o que eu mais... hoje, o maior público que procura Três Lagos é para consertar lago com a execução que não ficou de agrado do cliente. Então, o que acontece? Hoje em dia o mercado de lago está crescendo muito. Então nisso, igual eu falei, a pessoa acha que o lago é só cavar um buraco e passar uma manta e jogar peixe. É bem mais complexo. Então você tem que fazer um sistema de filtragem. Esse sistema de filtragem ele tem que ser compatível com a litragem do lago. Então se você tem um lago de 10 metros, 20, 100, 200 metros quadrados, o que seja, cada filtro é diferente, ou até mesmo a região do país. Então, se eu estou fazendo um lago lá no Nordeste, o clima é diferente, então lá bate muito sol, então eu já tenho que fazer, isso influencia no tamanho do filtro, que os componentes filtrantes. E outra coisa também, não adianta nada você ter vamos supor que você fez o cálculo de materiais, né, a filtragem, você fez ela compatível com o lago, mas a movimentação para não ter pontos de água parada no lago. Então, para a gente ter um lago mais limpo, você tem que ter a distribuição de água com o retorno do filtro bem estudada, perfeita. E tem muita gente que não faz isso. Então, acho que é só cavar o buraco, jogar o peixe, coloca uma saída de água só e uma entrada e quer que o lago fique... Então, o que a gente tem de pedido de cliente? Meu lago tá um pântano, tá verde. O que tá acontecendo? Vem cá salvar nosso lago. Hoje, a gente tem muito serviço de consertar lagos com mau dimensionamento. Inclusive deve dar mau cheiro também, né? Dá mau cheiro. Inclusive devido à movimentação também. Se não tiver movimentação boa, igual quando você vai na cachoeira. Às vezes você vai na cachoeira e não tem uns pocinhos do lado assim com a água parada, toda suja. É porque não tá naquele fluxo da água. Quando passa a corrente ali da cachoeira ou do que for. Aquilo ali tá. Então a gente preocupa quando tá fazendo lago a pegar todos os pontos e não deixar nenhum ponto de água parada. Então você tem que fazer uma movimentação muito bem feita para ele ficar sempre limpo e cristalino. E como que você equilibra seu lado técnico de engenheiro com seu lado artístico ali de lagos naturais, assim, que você coloca o máximo possível para ficar natural, né? Porque na verdade o seu é lago ornamental. Mas como que você equilibra esse lado seu olhar, né, mais artístico? O bom é que eu sempre, até quando eu mexi somente com engenharia, eu sempre tive um lado também pro da arte ali, do arquitetônico também, né? Tanto que eu tenho muita facilidade, às vezes porque tem projetos arquitetônicos que são bem complexos, né? Aí o pessoal bate um pouquinho a cabeça. Então tem bastante facilidade até de ter ideia, deu um trabalho aqui, deu um problema aqui de
arrumar uma solução junto com a arquiteta para a gente desenvolver aquilo, né? Então, esse lado mais... Eu tenho uma facilidade para isso. E o bom da engenharia é isso, que tipo assim, você leva uma bagagem para dentro do lago. Então, na questão, igual o pessoal fala assim, Bruno, é só cavar o lago e a gente vai fazer. Dependendo do terreno do cara, a gente tem que fazer uma infraestrutura. Na hora que você tá cavando o lago, esse seu terreno aqui, ele é aterro, eu não posso fazer o lago aqui. Então, você já leva uma bagagem, você já começa a explicar ao cara, devido a isso, é um aterro, a gente vai ter que fazer um reforço. Então, o que eu vejo de positivo é isso, eu consigo conciliar, você já vem com essa maldade, modo bom de falar, né? Essa maldade do que poderia dar errado ou não, e ali você já vai preparando para evitar problemas futuros no lago da pessoa. Entendi. E também você está falando sobre como faz diferença, né, ter um lago na casa. Então, por exemplo, questão, igual você falou, borboleta, abelha, e também, além da parte da natureza, valorização do imóvel. Isso. O que você acha na prática que acontece quando a pessoa resolve fazer um lago na casa dela e na hora de vender esse imóvel? Você acha que valoriza? Ou então que os clientes falam assim, não quero porque é trabalhoso, vai dar trabalho, assim, pra ficar cuidando. Qual que é a sua opinião, assim? Hoje, o lago tá crescendo muito, né? E você vai olhar tanto que hoje é um objeto de desejo dentro das casas, né? Tem muitas pessoas que estão substituindo projetos de piscinas por lago. O lago você pode fazer, a gente faz ele com peixe, mas você pode fazer ele sem peixe também, que aí já é clorado, mas no mesmo aspecto puxando para o natural. Tanto com peixe, sem peixe, a pessoa pode entrar normalmente, nadar, né? Então, e o impacto por hoje ser um objeto de desejo, e você pega ali, você agregando ele na casa, ele traz hoje mais a valorização ao imóvel. E você está quebrando também aquele negócio que a casa tem que ter piscina. Então, você está vendo, você chega numa residência, é uma coisa diferente. Então, você está parecendo que você está entrando como se fosse num oásis, um lago no meio da casa. Fica maravilhoso. Então, encanta quem está entrando. É um atrativo. A pessoa, minha casa tem um lago, e o conforto que ela tem, a paz, o sossego, a harmonia. A pessoa, quando ela está estressada, ela senta assim do lado do lago, ela fica viajando, olhando os peixinhos. Então ela consegue ali, conectar no lago, uma coisa que a piscina não traz essa conexão. E também a pessoa pode colocar um deck ali de madeira, isso, né? Bem bonito. Faz o deck, aí você coloca ali um sofazinho, você coloca um fogo de chão do lado. Legal essa ideia. Pois é. Gostei dessa ideia. Você valoriza e é muito agradável. Sabe? Então você acha que na hora de vender valoriza mais o imóvel? Não, eu acho não, tenho certeza. Tenho certeza, valoriza o imóvel. Aí o pessoal fica a dica. Valoriza. Hoje, igual eu falei, é um objeto de desejo. A procura aumentou muito. Você vê, vários artistas estão fazendo lagos, né? Inclusive, vamos seguir nessa linha de pensamento aqui. Você também estava me explicando antes da gente começar, né? Que alguns youtubers estão fazendo o lago parecendo uma praia, né? Isso. Conta pra gente como que funciona esse tipo de lago. Então, o lago divide em vários métodos construtivos, né? Você tem o formal, igual eu falei há pouco tempo. O formal, ele é fechado de alvenaria, como se fosse uma piscina, e ali você faz o lago. Usa muito vamos supor, quando tem poucos espaços, aí o formal ele já vem, já valoriza mais, porque quando você pega o mais formato natural, você tem que abrir ele para ele dar mais amplitude. O formal você consegue fazer de tudo no tamanho, você pode, eu tenho um corredorzinho na minha casa, você consegue fazer como se fosse um espelho d'água. Sim. Então você tem vários métodos construtivos, você tem o formal, a gente tem o selvagem, que eu falo assim, que você explora mais a natureza, mais vegetação, mais planta, que parece que é um lago que está no meio da mata, e você tem o lago que hoje em dia está saindo muito, que é parecendo praia, né? Então aí você usa menos vegetação, né? Mas aí você coloca mais areia, coloca umas pedras, você faz uma prainha saindo do lago, que é o que o pessoal está tendo mais saído hoje em dia. Agora, esse para o estilo praia é igual aos outros também. Você pode usar peixe ou clorado.
Só lembrando, quando você usa clorado, você não pode colocar peixe e não pode colocar vegetação dentro da água, né? Que acaba que ela morre. Então é tudo vegetação só do lado de fora. E, inclusive, abordando mais sobre esse tema, entre construir uma piscina, que também não é barato, Isso. e construir um lago imitando uma prainha, é bem mais caro ou fica quase igual o preço? Fica um pouquinho mais caro Mas o lago. Bem mais caro? Não é bem mais caro, não. Fica um pouquinho mais caro, né? Porque acontece, os materiais que você coloca, vamos supor, pedra. Eu não posso pegar uma pedra de um terreno e é até crime ambiental. Então eu tenho que comprar direto de pedreira, nota fiscal, tudo bonitinho. Então tem material que você encontra na sua cidade, tem a grande parte é fora dessa cidade. Então na hora que você vai pegando assim, vai juntando, fica um pouquinho mais caro. Mas vamos supor, uma coisa que ninguém gosta de falar, em média, quanto menor o lago, maior o valor do metro quadrado, né? Se a pessoa quiser usar o comparativo metro quadrado. Quanto maior, aí vai diluindo esse valor. Mas em média, para lago um tamanho mediano, o metro quadrado fica mais ou menos entre 3.500 a 3.800. Quanto maior o lago, vai diminuindo esse valor por metro quadrado. Que engraçado, achei que era o contrário. E por que acontece isso? Vamos pegar para a parte de engenharia civil, né, de construção. Se você tem um apartamento, vamos supor, 2 quartos, aí tem lá uma suíte, um banheiro social, uma cozinha e área de serviço. Na construção, qual que é a parte mais cara da reforma? Parte de cozinha, área de serviço e banheiro. Por quê? Revestimento no chão, na parede, louças, bancada, instalação hidráulica. O quarto é praticamente você pintar o quarto, né? Se tiver um piso ou um forro, alguma coisa assim. Então você imagina, você vai reformar um apartamento inteiro de 2 quartos. Aí o apartamento tem lá 40 metros quadrados. E você vai reformar um apartamento gigante de 200 metros quadrados, que também tem um banheiro, tem cozinha, tudo. Mas os quartos são grandes, o apartamento é grande, a sala é grande. Ou seja, o apartamento maior vai ficar mais caro. Mas se você pegar o apartamento lá de 200 metros quadrados, a obra deu tanto, se você dividir o valor pela metragem do apartamento, vai dar um valor de metragem quadrada que você custou. O apartamento pequeno é a mesma coisa. Você pega o valor da obra e divide para apartamento. Mas pelo fato que ele é pequeno, ele não dilui aquele valor todo na metragem quadrada. Então, assim, o valor da obra ficou mais barato, mas o metro quadrado foi mais caro. Entendi. E agora, aproveitando que você também falou da questão de crime ambiental, né? De pegar a pedra aí na natureza e usar, que você tem que comprar direto da pedreira. Como que a Três Lagos Ecossistemas, ela trabalha com essa questão de sustentabilidade? Na parte da sustentabilidade, o que a gente faz? O lago a gente tenta fazer nos projetos e também aconselha o cliente, né? Ao quê? Porque, querendo ou não, o lago você gasta energia, não é igual um lago que está na natureza, que ele chega ali, ele tem uma queda d'água, tem a nascente passando, tudo ali, está oxigenando a água pelo que Deus fez, né? Ali você criou um lago, então a gente tem que ter bombas, tem que ter lâmpada UV, que esteriliza, ozônio. Então aquilo gera uma carga energética. Então o que a gente indica? O cliente instalar na parte de sustentabilidade, né? Instalar uma usina fotovoltaica, né? Na residência, que fica mais barato, totalmente sustentável. E uma coisa, dependendo do tamanho do lago também, que a gente aconselha, mas dependendo do tamanho do lago. A própria água do lago, ela é bastante fértil, ela é ótima para irrigação. Então, se o lago for grande, aí, porque você usa a água, você tem que completar a água. Então, se ele for grande, a gente consegue fazer um projeto também de usar em alguns períodos a água do lago para irrigar as plantas, e ali, além de irrigar, ela está adubando a área de plantação do cliente também. A reutilização da água, né? Reutilização do próprio lago, mas na verdade vou ter que completar aquela água que eu dispensei. Vocês deixam uma caixa d'água só para isso? Deixa a caixa d'água do filtro. O filtro é como se fosse uma caixa d'água, né? Mas agora, para essa vamos supor, vão usar para irrigação. Aí a gente coloca uma bomba à parte, ligado no sistema de irrigação do cliente, que em determinados períodos ele liga. Ele não vai ligar todo dia, senão todo dia você vai estar mandando água embora, completando com água que pode vir de cloro, que é da prestadora de serviço da região, e ali na hora que você vê, essa água está com cloro puro e faz mal para os peixes, né? Então, só algumas vezes ele faz essa adubagem com a água do lago.
Entendi. E você trabalha com alguma inovação tecnológica que só a sua empresa trabalha? Hoje o mercado de lagos, né, cada dia tem mais novidades, né? Então a gente sempre está estudando, a gente está fazendo alguns projetos de tentar monitorar toda a casa de máquinas por celular, né? Então, tipo assim, estragou tal bomba, aí você já sabe, já chega a mensagem. Então a gente está tentando fazer um projeto para automatizar, né, nosso coração do lago, que é o filtro, né? E essa parte também nem é aplicada em todos os lagos. Porque se vocês pegar um cliente, vamos supor, de classe média para baixa, dependendo do que o cara está querendo disponível para gastar no lago, né? É como se fosse um upgrade essa parte de automação. Se você jogar automação no lago pequeno, o cara não vai querer fazer nunca. Então a gente apresenta como proposta complementar o que a gente vai tentando agregar de tecnologia no nosso sistema. E o que eu acho interessante também é que o seu mercado é novo, né? Então tem muita coisa ainda para explorar. É legal que você já tem essa paixão, né, pelo seu trabalho, pelo lado artístico, pelo lado também da natureza. Então acredito assim, igual hoje, a gente está te recebendo aqui em 2025, mas provavelmente daqui uns 2 anos, 2027, já tá oscilado, né? Já tá, né? Já virou uma coisa assim, que é igual você mesmo disse, que várias casas já estão aderindo, que aí vira uma coisa quase igual piscina, porque hoje em dia é normal uma piscina, né? Igual quando surgiu o furô, né? Espaço. Aí virou moda, todo mundo. E aí era muito chique, quase ninguém tinha. Hoje em dia a maioria tem. E eu mesmo tô achando super interessante o seu trabalho. Quando eu já vi isso já em exposição de arquitetura, sabe? Algumas feiras que eu fui, participei. E eu achei muito bonito, mas assim, sinceramente, não dei muita bola. Eu achei que não ia pegar muito, sabe? Porque, igual você falou, é um processo trabalhoso também. Isso. Porque tem, igual você falou, da parte de, tem gente que gosta de selvagem, então tem que pôr muita planta. Aí você tem que entender o cliente, conversar, fazer uma reunião com ele, ver o que ele gosta pra apurar e ver qual estilo que ele vai fazer. Só que aí, olha que engraçado, na mesma época eu comecei a receber muitos reels no Instagram mostrando os youtubers fazendo, modo praia, modo, um laguinho ali com os peixinhos bonitinhos pra ficar, igual você falou, contemplando a natureza. Eu falei assim, gente, a moda pegou mesmo, agora vai pegar. Aí eu vi o tanto que pegou e tô te recebendo aqui hoje e tô achando super legal, super lindo também, né? Inclusive, quero passar aqui as fotos, faço questão. Nossa, vai encantar o pessoal também, né? Até eu tô querendo colocar um lago na minha casa lá, depois dessa conversa aqui nossa, porque realmente, quando você disse, você para no dia a dia pra ficar olhando e vem as borboletas, eu fiquei imaginando aqui já. Engraçado, eu fiz um lago na casa do meu pai. Mas o lago que eu fiz é tamanho dessa mesa, um mini lago. Porque a gente consegue fazer de vários tamanhos, depende da área que o cliente tem. Então eu fiz assim e eu ensinei uma coisa para ele. E o mais legal é isso. Porque hoje em dia, no nosso dia a dia, a correria que a gente tem, então é igual, vamos supor, tem gente que tem cachorro. Eu adoro cachorro. Coloca o cachorro aí e acaba que ela coloca que o cachorro como se fosse obrigação dar ração e água. Então chega lá, não faz o carinho, só joga ração e água, tá com ração e água, tchau. Então tem muita gente que faz isso. Dá dó, né? Mas então, o peixe, você tem que fazer igual quando você gosta de cachorro, faz o carinho, né? Você não vai fazer o carinho no peixe, mas eu falo assim, você não pegar pelo método robótico, só jogar ração. Quando você muda, você vira a chave da sua percepção e fala assim, eu vou ver o peixe comer, eu não vou jogar e sair correndo para trabalhar, eu vou parar um pouquinho mais cedo. Você joga e começa ali a brincar com o peixe, joga ração. Você tem que ver como é que só esse pensamento e você tentou fazer, como é que muda a percepção e você pega mais amor pelo bicho e você interage mais com o seu lado. Aquele, em vez de você ficar na corrida, você sentou, vê como é que o peixinho tá comendo, o peixe vai na sua mão, você consegue amansar o peixe. Então você coloca assim, ele come nessa mão. No meu Instagram tem vídeo da gente colocando e o peixinho comendo na mão. Aí, tipo assim, você quebrou aquele negócio de obrigação. Aí você transformou em prazer.
né? Inclusive, pessoal, vou deixar aqui o @ do Bruno, da Três Lagos também, para vocês já seguirem, ficar por dentro de tudo, de todos esses projetos lindos. E conta pra gente agora o seu maior desafio quando você fundou a Três Lagos. O meu maior desafio foi o seguinte, igual eu tenho a construtora, eu ainda mexo com obras, né? Mas se Deus quiser, eu vou só manter para Lagos, né? Que é a minha ideia, porque o lago é uma coisa que, tipo assim, igual a gente conversou no início, engenharia é acúmulo de estresse, de problemas, né? Sim. E a gente acaba que é para-choque de todo mundo. Você contratou, o cliente fechou um serviço com você, ele contratou, aí você tá fazendo um serviço de vidraçaria contratando, o vidraceiro não executou bem, quem que é o para-choque? É você. Então, você coleta a responsabilidade de todos os prestadores. Então, você não, vão tentar o lago, né? Mas o que acontece? O meu maior desafio foi o quê? Tentar, que graças a Deus deu certo, conciliar a engenharia com o lago. Porque o que acontece? O lago, pelo fato, a engenharia, você chega numa obra, você vai, passa, determina, delega, né, aos seus funcionários, você vai instalar o piso, instalar a bancada, olha se está certo e vai embora, vai para outra obra, vai para o escritório, o que seja. O lago, não. Sim. Quando eu estou no lago, eu tenho que ficar integral no lago. Porque, igual eu falei, é um trabalho artístico e ali você está colocando, entregando todo o seu conhecimento. Então, se uma coisa dá errado, você tem que desmanchar o lago inteirinho. Então, no período que eu estou fazendo o lago, eu deixo meus responsáveis olhando a parte de engenharia e eu pego na massa mesmo. Então, eu carrego pedra. Você é engenheiro raiz, então. Eu pego pedra, porque o negócio o lago é uma arte. Então, o jeito que coloca pedra, o posicionamento, você consegue... você tem que fazer parte. Então, se você ficar saindo para lá e para cá, você não vai fazer um serviço de qualidade e manter um padrão, né? Uma coisa, deixar seu lago... Eu preocupo em deixar ele mais bonito possível, mais natural possível. Então, eu fico o tempo inteiro em obra, eu não saio. E como que você lida com essa gestão dos seus clientes, gestão dos seus funcionários, dessa mão de obra, de comprar tudo e ainda ser esse engenheiro raiz ali que põe a mão na massa? Então, esse a gente tem que desdobrar, porque você pega, a gente tem que... Igual quando... na engenharia é mais tranquila essa parte, né? Porque você passou a obra, tá no escritório e tudo. Agora, quando eu tô no lago, igual eu falei, eu fico o tempo inteiro no lago, né? Eu trabalho com os meninos, né? E aí, essa gestão que é um pouquinho do nosso gargalo. Então, o que eu peco com isso? Porque às vezes, quando você tá... Hoje em dia, todo mundo pede orçamento, que é o orçamento de imediato. Então, quando você está trabalhando num lago, infelizmente, você não consegue passar de imediato. Então, essa parte de gestão com clientes, mas acaba que você consegue, eu estava aqui fazendo, você consegue conversar, mas eu acho que não é coisa boa, né? E é bem específico o orçamento de lagos. Então, eu mesmo gosto de pegar e fazer, sem entender o cliente, ver e passar, e eu fazer essa parte. Até mesmo para não passar um preço errado, né? Porque pode oscilar de 8 a 80 o valor de um lago. Igual eu falei, lago pequeno, o metro quadrado é bem mais caro. Então, às vezes, você passa e você pega esse valor que eu falei, mais ou menos de 3.500, 3.600, e faz um lago lá de 1 metro quadrado para o cliente, você está dando o lago para ele, né? Então, eu gosto de acompanhar, pagando para trabalhar, literalmente. Então, eu vou e faço parte de todos os processos, né? Mas sempre me preocupo em manter a qualidade, né, e o bom atendimento. E qual foi o projeto mais desafiador ou mais marcante que você já teve? Eu acho que foi esse reality show que eu participei. Porque até então eu nunca tinha feito lago, só contratado, que foi no caso desse cliente, né, que eu tinha falado, do Jardim de Inverno. Então você entrou totalmente cru naquilo lá. E era uma coisa a nível nacional, o reality show. Então o medo de você entrar ali, dar errado, ou você chegar ali e fazer alguma besteira e ali pode repercutir uma coisa negativa. Então, com certeza. Ali foi um poço de ansiedade, mas igual eu falei assim, a gente já entra amparado pelos amigos que a gente acabou formando. Uma coisa também que eu acho interessante, né, Bruno, que a vida do empreendedor, depois que você começa, né? Cada dia que passa, você vai subindo ali os degraus, né, da escada. De dificuldade que eu falo também. Não só de superar os desafios, mas também você vai criando casca, né, como diz. Vai calejando. E aí você vai subindo ali, né? E vai vindo cada vez mais, né, assim, mais dificuldades, mais desafios. Aprendizado. Mas é tão gostoso isso, né, Bruno? Assim, pra quem é empreendedor, porque o podcast, ele é bem voltado
voltado para isso, né? Para pessoas empreendedoras que pensam fora da caixa. Tem algum conselho que você quer deixar aqui hoje para pessoas que ainda não tiveram coragem de largar a CLT e ela tá querendo muito ir para esse caminho, assim, de eu vou tocar sozinho, que eu vou me sentir mais realizado. Você quer deixar um recado? Vamos supor, se ela quiser embarcar na parte de lagos, né? Primeira coisa, eu aconselho que ela estude bastante antes de fazer o primeiro lago. Nunca faça... porque tem muita gente que fala, sou muito doido, pega e faço. E isso é o que acontece, igual eu relatei. A maioria das pessoas procura a gente para consertar lagos que foram mal sucedidos, né? Então o que acontece? Estuda bastante, pesquise e façam cursos, né? Hoje você acha muito curso na rua. Eu a Três Lagos tem 5 anos no mercado. Até hoje, se eu ver algum curso assim, eu compro. Por quê? Porque... estudar nunca é demais. Né? E outra, às vezes você vê assim, fala assim, não, mas esse cursinho é baratinho, vamos supor, é baratinho, o que eu vou tirar de proveito? Eu falo para todos os meus amigos, às vezes, porque a pessoa, quando a gente chega num patamar, geralmente a pessoa, o que vem abaixo, isso é natural da pessoa, né? Ela meio que joga pro lado ou não dá importância. Mas às vezes, uma vírgula que está num curso, você sabe todo, você tem um know-how em lagos ou qualquer que seja a profissão. Então vamos supor que uma vírgula que esteja num curso de um cara lá, que você fala assim, esse cara aí não sabe nada. Aquela vírgula pode ser um gargalo que você tem ou uma ajuda que poderia agregar no seu trabalho. Então eu estou sempre lendo, não importa se o grau do curso, né? Se é um curso muito bom ou um curso baixo, eu estou sempre pesquisando. E a coisa principal é botar na cabeça. Vou entrar no ramo de lago ou qualquer profissão. O seu concorrente, ele não é seu inimigo. O concorrente é o seu parceiro. Sim. Eu vejo isso mais na parte de lagos. Então, o que acontece? Eu tenho várias pessoas que trabalham aqui em Belo Horizonte, né? Várias empresas concorrentes, que eu não considero concorrente, né? Mas aí eu converso com as pessoas, troco ideia, ajudo. Aqui tá precisando de material, você tem aí? Então, você tem uma parceria. Para você crescer, você tem que transformar o seu concorrente no seu parceiro. Né? Inclusive, eu fui numa palestra em Goiás recentemente, que foi até o Júnior Rechirola lá do Café com Deus Pai falou na palestra dele. Sabe o livro, né? Café com Deus Pai. Ele falou assim, vivemos num mundo plural. Você não tem concorrente, você tem parceiros estratégicos. É isso. Por quê? Porque é normal, né? Igual ele disse, as pessoas terem a mesma profissão. Aí só você é alecrim dourado ali, só você trabalha com isso. Não, tem um monte de gente que trabalha. Tem. Então, de vez você enxergar isso como uma dificuldade, tipo assim, nossa, ele vai roubar meu cliente, por que não virar um parceiro dele, né? Eu mesmo, atualmente, eu tenho a empresa de projetos, né? Elétrico, hidráulico, enfim. E aí tem hora que eu tenho tanta demanda que eu repasso para outra empresa que também faz o que eu faço e a gente combina entre nós ali valor e fica parceiro, a gente não fica concorrente. E vice-versa, tem hora que eles estão com muita demanda e manda para mim. Então, assim, eu acho que o mundo é muito, assim, globalizado pra gente ficar brigando ali. O mercado é grande, você tendo qualidade, sendo honesto, fazendo seu trabalho direitinho, você sempre vai ter serviço. O grande problema é quando o pessoal faz de qualquer jeito, faz na correria e queima o filme também. Então é isso aí por outro motivo que eu falei. Estudem bastante antes de embarcar numa obra de um cliente, porque se você fizer um projeto mal executado, ali em vez de você erguer seu nome, você vai afundar. E ali você fechou as portas, né? E outra coisa também, né, Bruno? Nessa sua trajetória, você falou que tem 5 anos já, né, que trabalha com lagos. Como que foi a sua evolução individual? Agora a gente não está falando da sua empresa, a gente está falando do Bruno. Como pessoa, não é profissional, tá? Como pessoa, o que você sentiu de evolução para você? Você pega aí nesses 5 anos, né? Agregando a engenharia também, né? O tempo de engenharia, porque acaba que o empreendedor, eu como empreendedor estou mais tempo, então você já vem vai só cada ano que passa vai juntando um com o outro, né? E acompanhando o mercado, você é uma pessoa que eu escuto muito próximo também, né? Então, tanto cliente como funcionário.
preocupo sempre em agradar os outros, deixar... porque tem gente que faz do jeito dele e não, é desse jeito, pronto. Não, então eu tento sempre deixar as coisas mais do jeito de quem está me contratando. Às vezes no início você fala assim, o serviço é desse jeito e desse jeito tá bom. Então, porque nada pior que você tá no dia a dia, você contratou um serviço e aquilo te incomoda. Devia ter sido desse jeito. Aí eu me coloco no lugar do cliente, né? Igual ele fala assim, eu quero mudar, Bruno, vai dar trabalho demais. Muda. O dia a dia vai ser seu, não vai ser meu. Então, eu tento sempre ver o lado dos outros. Eu tento ajudar muito, estudo muito. Então, sempre para ter as melhores soluções. E isso acaba que a gente vai crescendo também, né? Mas assim, eu falo sua evolução interna. O que você sentiu ali? Você sentiu que você ficou mais resiliente, que você ficou mais forte? Falo mentalmente, assim. Né? Sim, porque acaba que você caleja muito, né? Então... você ficou mais criativo. O criativo a cada lago você vai desenvolvendo mais, né? A cada episódio do seu trabalho, né? Então você tem esse desenvolvimento, a criatividade aumenta muito. Aí quando você estuda, procura, vai só aumentando. A parte, vamos supor, até vamos supor, o coração calejado, né? Você aprende tanto com... Porque tem cliente de todo perfil, né? Então, você vem crescendo, escutando o cliente bonzinho, o cliente ruim, o cliente reclamador. Você vai conseguindo apurar, melhorar seu entendimento sobre a parte psicológica. Começa a entender cada cliente e tentar sempre... e essa apuração você tem que fazer hoje. Sim. Né? Então você vai melhorando seu jeito de administrar todos os problemas, cada cliente, e vai aí você vai ali só melhorando essa percepção e ali você vai crescendo. E qual o seu perfil de cliente hoje? Que procura Três Lagos todo tipo de cliente, mas que normalmente fecha classe média para padrão alto. Né? Porque o lago, esse estilo de lago ornamental, ele enquadra em qualquer cenário, né? Mas esses maiores, né, que é o que a gente está mais acostumado a fazer, então é como se fosse um artigo de luxo. Sim. Né? Porque você valoriza um móvel, não é barato fazer um lago, né? Então o nosso é um cliente que procura mais, né, sofisticação, procura mais a valorização, ele procura mais... Hoje, querendo ou não, o pessoal gosta muito de como é que a gente fala, né? De mostrar também, né? De ter... Ostentar, né? Então, tem cliente também que só procura para ostentar. Então, a gente dá todos os perfis, né? Então, a gente considera que Mas para você até é bom esses mais ostentadores, que aí você vende horror. Aí vai, né? Aí você consegue desenvolver todos os seus trabalhos, oferecer esses produtos, igual eu falei, de mais tecnologia no lago. Ele fala, eu quero tudo. Eles querem facilidade, modernidade e menos manutenção. Aí você consegue empregar um lago mais sustentável, não tem que dar muita manutenção, que ele já consiga andar sozinho, né? Agora, falando no geral da sua vida mesmo, no geral, sem ser baseado em lagos, tem algum livro que você indica hoje? Pior que não tem, filho. Não tem nenhum que você leu e falou assim, não, isso aqui me deu um estalo, hein? Eu pego... porque eu fico muito na correria. Ou então algum filme, alguma coisa que te impactou, sabe? Sei. Na verdade, eu pego muito, igual você falou, vídeos vídeos e filmes, essas coisas. Eu inspiro muito nisso, porque acaba que a gente tá na correria, o tempo que a gente tem que ler é muito escasso, ainda mais que, vamos supor, tem família. Então eu tô trabalhando o tempo inteiro, chego em casa, aí já é filho pequeno, aí já é... Para a gente pegar o momento de leitura, que hoje é bom, que ele abre o raciocínio, abre a mente, eu pego mais coisas específicas para o meu trabalho quando eu tenho que ler. Porque você tem muito livro de autoajuda que te ajuda a fazer isso. Mas uma coisa que eu inspiro muito é em histórias de alguns clientes. Que toda a obra que eu faço, eu fico muito amigo de cliente. Então, tem muitos clientes assim, que você vê que é superação. Então, o exemplo, o pessoal que eu fiz um lago lá da Tapué.
eles são exemplos de superação, que eles não tinham nada e hoje eles estão num patamar que a história deles é muito bonita. Então eu pego muito... Você quer deixar um pouquinho de como que é a história deles? Eles são pessoas simples, são ainda, né? O mais bonito deles é isso, que são pessoas que não deixou... que manteve a humildade, né? Porque a maioria, quando você vai subindo, a pessoa esquece o próximo, né? São pessoas que ajudam muitas pessoas. Eles começaram praticamente do zero, né? Indo de porta em porta, vendendo, correndo atrás. E eles são pessoas de fácil comunicação, a pessoa que contagia o outro, né? E ali eles foram crescendo e sempre ajudando, preocupando também com muito Deus também fortalecendo eles. E é um negócio que cresceu num patamar, e se você vê a equipe que eles têm hoje, por isso que eu falo assim, eu inspiro muito neles, a equipe que eles têm hoje são todos, sabe que exemplo de funcionários? Toda a equipe deles, você fala assim, mas esse funcionário... Não, todos trabalham com amor, todos trabalham direitinho, porque foi tudo juntando no dia a dia, eles crescendo e ajudando os funcionários. Aqueles funcionários que vestem a camisa. Sim. Então eles começaram do zero e hoje eles são bem sucedidos e ainda o principal com a humildade, né? E qual o seu maior extremo que você já enfrentou na sua vida? Graças a Deus, ainda não passei por essa aprovação e nem quero. Não posso muito reclamar, né? Em questão financeira, todo mundo passa, né? Mas em questão de saúde ou alguma coisa assim, graças a Deus, nunca tive nenhum pico de extremo, não. E qual o dia mais feliz da sua vida? O dia mais feliz, aí não tem nem como foi o nascimento dos meus filhos, né? Hoje eu tenho o Gabriel com 7 anos e a Rafaela com 11. Não dá nem pra comparar qual foi, igual a emoção, né? Então foi 2 emoções, né? Nem parece, viu? Você tá bem jovem. Não, eu já tô descendo a serra, Nada. Você chega no... E qual a melhor sensação que você já sentiu como empreendedor? Na verdade, eu sempre sinto essa sensação, né? Cada entrega de serviço, tanto na parte de obras ou como de lago, na hora que você entrega e você vê aquele sorriso na cara do seu cliente, você vê o olhar de satisfação do seu cliente, aquilo ali pra gente dá uma emoção, que você vê que você tá você cumpriu o seu trabalho, né? Você fez, o sorriso dele me ganha. Agora é uma bem legal, hein? A gente vai contabilizar aqui no relógio. Se você tivesse 1 minuto para convencer seu cliente a fechar com você hoje, o que você diria? Contando. Nossa, essa aí a cabeça vai... Olha, o que eu diria para o cliente? Você quer fechar um lago hoje, né? Eu falo assim... Nossa, olha o brancão vindo. Mas o lago é uma experiência totalmente diferente que você vai ter, né? Você vai trazer ali para sua casa harmonia, você vai trazer ali bons fluidos, você está trazendo vida, um ecossistema, você está levando a natureza para sua casa. Então, você quebrou aquele negócio que a casa é só parede, concreto, tudo para todo lado, né? Então, hoje em dia a gente tem isso. Então, ele vinculado ao lago, o paisagismo, você, em vez de ir na natureza, você levou a natureza para dentro da sua casa. E a natureza, hoje ela revigora a gente, né? Então, você tá ali no seu dia a dia, ela traz energia. É uma sensação que ele vai ter, que ele nunca sentiu em nenhum... Só quando ele vai atrás da natureza. Mas ali ele vai ter aquela sensação o tempo inteiro dentro da casa dele. Deu 1 minuto certinho, hein? Tá vendo? Por isso que eu falei que deu brancão. Eu tava contando, deu branco, esperando. Foi muito bem. E na sua visão prática, o que é mais difícil? Manter ou conquistar um cliente novo? Conquistar, porque o manter eu acho muito fácil. O manter igual ser você, né? Então, ser transparente, ser amigo. Hoje, graças a Deus, eu tenho
quase todos os clientes que eu tenho, tanto Lago como construção, eu mantenho amizade com as pessoas. Tem pessoa que tem cliente meu, sabe aquele famoso quinta série que o homem tem? Tem cliente meu que já virou quinta série um com o outro. Então eu consigo puxar o cliente para perto como amigo, e acho que é a principal coisa. E também o manter, se você tem um pós-obra, pós-serviço, de boa qualidade. De boa qualidade. E também assumir, porque tem muita empresa hoje que não assume. Então ela fez aquele serviço, dali, tá dando um problema aqui, vem resolver. Aí a pessoa deu 1, 2, 3, 4 meses para ir lá, ou às vezes nem vai. Então o que acontece? E na parte de lagos, é vida que você está em jogo. Você tem um ecossistema, você tem peixe. Então, tipo assim, deu problema aqui, você tem que sempre estar pronto para atender. Então, por isso que eu falo assim, é fácil. Se você tem essa percepção de que o seu cliente é importante e o cliente, além de ser importante, ele vai ser o seu ponto de boca a boca. Se você fez o lago ou algum serviço e ali o pós você não assume, então ali você está fechando um ciclo de amizade. Então por isso que eu falo assim, a parte mais difícil é hoje fechar um serviço, porque manter é muito fácil. Manter para você é muito fácil, porque você entrega um bom serviço. Porque geralmente, igual você disse, se o profissional ele fizer só focando em ganhar o dinheiro e tchau, né, sem estabelecer vínculos com o cliente, sem realmente entender a real necessidade dele, querer conversar com ele, escutar, é muito raro o cliente voltar. Porque as pessoas hoje em dia, eu costumo dizer isso, por mais que tenha a IA, ChatGPT, que eu amo, não tô falando mal, mas as pessoas gostam do contato humano e elas gostam também de serem ouvidas, né? Então, assim, a gente tem que praticar uma escuta ativa, a gente que é profissional, a gente tem que saber que a maioria é carente. A gente tem que ser psicólogo também. Porque as pessoas, elas estão muito carentes hoje em dia, elas querem esse lado afetivo também. Não quer só te pagar e vai lá fazer no meu quintal ali lago. Ela quer conversar com você, ela quer te contar que vai fazer um churrasco. Meus funcionários ficam brincando sobre o já tem o lago, tem a água, eu vou levar um sabão pra você ficar lavando roupa aí, que eu ficar conversando. Porque de tanto que eu fico conversando com o cliente. Então, igual o pessoal fala assim, mas você não é produtivo. Assim, não, pelo contrário. Você tá ali, aquilo que você tá fazendo com o seu cliente ali, acaba que é produtivo, porque ali você fez amizade, você tem indicação, e amizade também, que é tirando lá de serviço. A amizade é muito bom você fazer amizade com as pessoas, né? Com certeza. Ainda mais hoje no mundo, que hoje em dia você entra no elevador e o pessoal mal olha na sua cara e cumprimenta. Então eu prezo muito isso, eu prezo a amizade, eu consigo escutar, o cliente tem que saber escutar também, que eu converso muito, igual lavadeira, né? Mas é gostoso isso. O cliente chama depois pra você lá tomar uma perto do lago? Já, direto, fazer um almoço aqui, vem cá, aí eu vou lá. Que legal. É bom você cativar, você fazer o cliente amigo, que eu falo, né? E agora, né, estamos encerrando o podcast. Tá vendo? Passa rápido, você nem percebe, né? Passou muito rápido, 1 hora já. Eu vou fazer uma pergunta que eu considero a mais difícil do podcast. Não era aquela de 1 minuto, não? Olha só como é que ela quer derrubar a gente. Não! Mal sabe ele, pessoal. Minha vingança. Tá vendo? Ai, que bobeira. Bruno, se hoje fosse seu último dia na Terra e você tivesse que deixar 3 ensinamentos, você não pode deixar suas redes sociais, você não pode deixar nada. Só 3 frases, 3 ensinamentos. Pensa que você está deixando um legado para os seus filhos, né? E ele vai ter acesso só a isso, mais nada. O que você diria? Não, vamos supor, na parte dos meus filhos, né? Que hoje em dia falta muita compreensão e amor, né? Você vê aí, igual agora tá esse mundo aí quase explodindo, né? Então, a primeira coisa que eu falava é compreensão, saber escutar, né? Outra, saber cuidar do outro, do próximo. E respeitar. Acho que a partir do momento que você começa a respeitar o outro, aí vem quase praticamente tudo em cascata, né? Então, deixaria isso. E
Mas aí você só falou uma. Não, eu falei respeito, compreensão. Falta uma. Olha o TDAH atacando. Falta uma. Um ensinamento. Então, respeito, compreensão, né? E eu amar o próximo, né? Que é o que hoje a gente mais precisa, até né? um ensinamento bíblico, né? Até ensinamento bíblico. Hoje em dia é o bíblico e é o que mais falta, né? E você gostaria de acrescentar algo? Eu queria só convidar o pessoal, né, para quem não conhece essa área de lago artificial, né, lago ornamental, convidar o pessoal para entrar no nosso Instagram, @3lagosecossistemas, lá tem um pouquinho do nosso trabalho, né, e aí despertar, né, despertando a vontade de vocês colocarem um lago, né, na casa de vocês. Então eu convido todos a entrarem e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E agora um bate-bola bem rapidinho, só pra gente já finalizar. Responda com uma palavra. Motivação. Motivação, família. Família. Família, amor. Concorrência. Parceiro. Network. Amizade também. Lagos. 3 Lagos Ecossistemas. Engenharia. Haga e Diniz Empreendimentos. Ó a propaganda. Empreender, eu acho que é uma palavra só, né? Empreender, crescer. Comunicação, podcast com a Fernanda. Adorei, tá fazendo marketing de tudo aqui hoje. Vou te contratar, hein? E aqui, agradecimentos finais. Você quer deixar um agradecimento pra alguém? Mandar um beijo aí pra câmera? Eu queria agradecer, né, primeiramente minha família, né, que acaba que essa parte de execução de lagos a gente tem que viajar muito, né, então às vezes você fica lá uma semana fora de casa, então a compreensão, então queria agradecer por isso e também agradecer esse vínculo dos amigos que a gente formou nessa nossa jornada, né, então tanto os laguistas, né, que a gente como os clientes, né. Então, agradecer a todos vocês, que sem vocês a gente não estaria aqui, né? É o que mais colaborou para o crescimento da 3 Lagos. Com certeza. E pessoal, também quero agradecer você que chegou aqui no final do nosso podcast. Já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os outros episódios. E quem sabe você não é o próximo a participar. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui os arrobas para vocês seguirem. E até o próximo episódio. Até mais. Um abraço, pessoal.